A visita dos magos, capítulo 2, versículos 1 ao 12 do Evangelho de Mateus. Nesse podcast você irá entender algumas curiosidades desse capítulo 2, nesses versículos de 1 ao 12. A quantidade de magos, quem eram eles e o porquê que eles apareceram. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Jorge Teles, sou criador do canal Fé e Bom Ânimo. E esse conteúdo você pode encontrar em nosso site www.feebomanimo.com.br e acesse nossas redes sociais, o @Fé e Bom Ânimo. A visita dos magos, capítulo 2, versículos 1 ao 12 do Evangelho de Mateus. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela foi adiante dele, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Bem, a curiosidade sobre a visita dos magos, ela acaba ficando em torno de algo extra-bíblico. Por exemplo, quem eram esses magos? Nós sabemos que esses magos, a Bíblia só fala da narrativa ou da vida deles nesse capítulo 1 ao 12, esse capítulo 2, do versículo 1 ao 12, somente do Evangelho de Mateus. Mas a cultura da nossa sociedade sempre declara que eram 3 reis magos. Toda vez que você vê a figura de um presépio, 3 reis magos. Sempre a expressão do 3 e dos reis. Mas a Bíblia, ela só narra a existência de magos, mas não de reis, e muito menos de 3. E como não está escrito na Bíblia, fica uma lacuna muito grande para os historiadores e os teólogos acharem algum fundamento para poder dizer. Mas como eu sempre digo, onde há fumaça, tem fogo. Então nós fomos atrás desse tipo de informação, e descobrimos que existe uma carta chamada de Excepta Latina Barbari, e nela conta o nome dos 3 magos, mas não menciona que são reis: Melquior, que pode ser chamado de Belchior, Baltazar e Gaspar. Mas afinal, o que é essa tal de Excepta Latina Barbari? Ela é uma crônica que foi traduzida, é uma crônica latina que teve tradução, uma crônica do grego no século V, no início do século IV, composta em Alexandria. Dessa forma, a crônica contém 2 seções principais: a história do mundo, desde a criação até a Cleópatra,
e uma lista de reis ou governantes da Assíria aos cônsules de Roma, incluindo a dinastia de Ptolomaica, e uma lista intitulada como Sumos Sacerdotes e Rei dos Judeus, e uma entrada para os reis macedônios. Agora, por que nós chamamos de reis? Bem, isso não ficou claro, não, pelo que no estudo foi revelado, não mencionam reis, mas mencionam toda vez reis. Então chegou-se a uma conclusão dos historiadores que eles eram reis porque a profecia fala que os reis iriam, ao nascer o Messias, que os reis iriam adorá-los. Então é a única ligação, algum link que podemos dizer que eles eram reis. Fora isso, não temos nada histórico ou teólogo para comprovar. A outra situação é que no grego a palavra mago ela pode ser traduzida como homens que estudavam as estrelas ou homens sábios. Essa parte se encaixa melhor com homens que estudavam as estrelas, a astrologia, estudar, não o astrólogo de ver horóscopo. Nesta época, esses magos eles estavam em desrespeito, porque muitos dos magos, não estou falando desses, mas muitos dos magos na época, começaram a se envolver com magias, que nós chamamos de gnosticismo, que isso é contra a palavra de Deus, e todo livro escrito na época com gnosticismo, eles foram exclusos da Bíblia, como nós vimos em podcast, o que são livros apócrifos. Agora, por que eles presentearam com ouro, incenso e mirra? Bem, o ouro é para mostrar que Jesus é um rei, porque o ouro, para os judeus, é o presente ideal para dar para os deuses, para dar para os reis. E o ouro, para eles, indica realeza. Então, nesse caso, era para indicar que Jesus era o rei. O incenso, ele mostra que o sumo sacerdote é para indicar uma divindade. Então ele foi, o incenso ele é usado em atos de purificação, e nesse caso foi dado a Jesus para dizer que ele é o nosso sumo sacerdote. E a mirra já era algo já previsto, que a mirra é uma especiaria utilizada para embalsamar um corpo morto. E Jesus na Bíblia ele foi embalsamado com mirra na sua morte. Isso é para indicar que Jesus é o nosso Salvador. É para mostrar que ele tem um propósito maior, que é o de entregar a sua vida como salvação de todos aqueles que o aceitarem. Bem, essas são as curiosidades sobre os reis magos, os 3 reis magos que a Bíblia cita. Deixa eu melhorar minha frase. A Bíblia cita a visita dos magos e, por inúmeras razões, o povo começou a chamar esses magos de 3 magos e de reis magos. Existe ainda os restos mortais deles achados, que estão na Catedral da Colônia. Existe uma arca com esses restos mortais deles nessa catedral. Enfim, é um pouco de história, é um pouco de curiosidade para você. Se você quiser saber um pouco mais sobre todo o conteúdo que nós colocamos, nosso site está à sua disposição no www.feibonanimo.com.br, e eu teria um enorme prazer de encontrá-los e conhecer um pouco mais sobre vocês em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, pelo @Fé e Bom Ânimo. Muito obrigado, fique com Deus e tenha um dia ricamente e grandiosamente abençoado. Tchau, tchau.